Tá? Olha, se a F é positiva e ela é, a gente vai ver, e ela é crescente, a inverso multiplicativo da F é decrescente. Aí a derivada tem que ser negativa. É o que dá. Está em harmonia com isso. Tá? Vamos lá. Para G de x igual a quê? Olha aqui. 1 sobre x3. O quê? Mas tu quer dizer que a f de x é negativa. Então a derivada pode ser positiva. Porque tem um menos da f de x. Ah, sim. É isso mesmo. Não sei. Isso aqui foi um erro meu. Tá? Botei isso mesmo. Mas vamos trabalhar com menos, tá? Tudo bem. Trabalha com mais é assim, tá certo? Com mais é assim. Eu não tinha percebido, não era minha intenção botar não, tá? Tá? Então a derivada é isso. Agora se for menos. For menos. Engraçado que eu acho que eu falei, né? Agora se for menos, aí vai ficar o quê? Mais. Então deixa como está no início, é mais. Era isso, não era? Ah, tá certo. Porque eu não tinha percebido isso. Agora, isso aqui, ó. Você tem razão. Tá? Então, tá bom? Entendido aqui? Porque tem o menos da função, mas tem o menos da derivada. Então fica mais. Agora aqui, ó. Para g de x igual a 1 sobre x ao cubo mais a raiz cúbica de x vezes x2 mais a raiz cúbica de x. Então vamos lá. Então quem é a derivada da g em x? A derivada da g em x é o quê? Menos. Agora, preste atenção. Menos. Aí, ó, você vai ter que pegar o quê? É menos a derivada do denominador dividido pelo denominador ao quadrado. Só que o denominador é um produto. Eu tenho que aplicar a regra do produto aqui. Então, derivada do que eu considero a primeira, então fica o quê? 3x2 mais 1 sobre 3 raiz cúbica x ao quadrado, muito bem. Vezes quem? X ao quadrado mais raiz de x, mais o quê? Aí repete, x ao cubo mais raiz cúbica de x, vezes quem? Vezes 2x, 1 sobre 2, raiz de x. Isso aqui é a derivada do denominador, menos a derivada do denominador, dividido por quem? Pelo denominador ao quadrado. Fez o quê? Aí tudo isso é levado aqui ao quadrado. Pode botar só os dois fatores ao quadrado. Ou então, porque o quadrado do produto é o produto dos quadrados. Você tem razão. Na prova, o senhor vai pedir para a gente só pode deixar... Não simplifique. Não simplifique. Resolve e pare. Tá? Porque na prova, se você deriva, aí vai simplificar e continua, eu vou continuar atrás dos erros. Mais pouco aí. Eu vou atrás. Tá? Aí se achar, pronto. Não, e outra coisa, não existe derivada 30% certa. Não. Derivada ou está certa ou está errada. É binário. Então você não dá ponto... É binário. Derivada é binário. Tá? Ou é 0 ou é 1. Errou. Principalmente de parênteses. Tá? Então vai estudar e vai fazer direito. E digo mais. Eu erro aqui na frente, ó. Errei. Mas eu não estou fazendo prova. Já passei dessa fase. E quando eu fazia a prova, eu tinha muito cuidado para não errar. Você estuda, ainda erra e conta, rapaz. Aí, eu acho que essas provas antigas, viu, para checar isso aí. Nem existem mais, eu acho. Elas estão queimadas. Ó. Proposição. Continuar com as fórmulas de derivação. Proposição. Tá? Olha aqui, ó.
sejam f, g funções. Eita, o português aqui foi atacado, né? Sejam f, g funções, mas é assim mesmo. E x o número real. Se as duas funções fg e uma vírgula, eita, tá bom. Se fg são diferenciáveis em x, tá? E g de x é diferente de zero, a conclusão disso é que o quociente das duas é diferenciável em x, valendo a seguinte fórmula: a derivada de f sobre g em x é a derivada da f em x vezes a função g em x menos a f em x vezes a derivada da g em x, tudo isso dividido pelo quadrado da g de x. Isso é a regra do quociente para a derivada do quociente. Derivada do quociente. O quociente. A regra para a derivada, melhor dizendo, a regra para a derivada do quociente, tá? Chamada regra do quociente, tá? Ainda bem que você me corrigiu, tá? Estava falando uma besteira. Qual o produto sobre a... Não, porque é menos aqui, é menos. Tem que prestar atenção, tá? É menos. Muitos erram porque aqui é a regra do quociente, a regra que dá a derivada do quociente. Bem, tá? Prova disso. Aqui cabe uma observação. Sempre que possível, calcule derivada sem usar a definição de derivada. A definição de derivada é o limite do quociente de Newton. Tá? Então, onde puder, por exemplo, em todas as demonstrações que eu dei agora, das regras genéricas de derivação, derivada da soma, derivada de uma constante vezes uma função, derivada do produto e a derivada do inverso multiplicativo, eu usei a definição da função da derivada para calcular as respectivas derivadas. Fui para o limite. Como eu disse, quando possível, não use a definição. Eis a razão das regras de derivação. Tá? E aqui é um caso em que eu posso demonstrar isso aqui sem usar a definição. Porque eu tenho uma proposição anterior que dá a derivada do inverso multiplicativo. E aí, a prova acontece da seguinte maneira. Admita as hipóteses, tá? Hipótese tem acento. Admita as hipóteses. Daí, a primeira coisa que você conclui. Bem, quem são as hipóteses? F e G são diferenciáveis em x e G de x é diferente de zero. Então, usando a proposição anteriormente anunciada e aqui demonstrada, você tem duas coisas. 1 sobre G é diferenciável em x, parte da hipótese. AG é diferenciável em x e G de x é diferente de zero. Então, o que é que eu concluo? A1 sobre G é diferenciável. A1 sobre G é o quê? É diferenciável em x e quem é a derivada da 1 sobre G em x? É menos a derivada da G em x sobre G de x ao quadrado. Por que que esse caminho é útil? Pela seguinte razão. Como f sobre G é igual ao produto da f pelo inverso multiplicativo da G, nós já vimos isso quando eu apresentei para vocês aqui as operações com funções, foi ressaltado isso, que o inverso multiplicativo, que o quociente de f por g é o produto de f pelo inverso multiplicativo da g, assim como ocorre no quociente de números reais.
ocorre no quociente de funções. E aqui, ó, olha o que é que eu tenho. Hipótese. A f é diferenciável em x. Conclusão da hipótese. 1 sobre g é diferenciável em x. Então, o produto das duas é diferenciável em x. Eu vou usar a regra do produto. A f sobre g é o produto da f por 1 sobre g. A f é diferenciável em x. A 1 sobre g é diferenciável em x. Então, qual é a conclusão? Tem-se o quê? Tem-se que f sobre g é o quê? É diferenciável. Aonde? Em x. E quem é a derivada da f sobre g em x? Eu vou aplicar a regra do produto aqui. É a derivada da f em x, que é a derivada da primeira, vezes a segunda em x. Dá certo? Tá bom? Vezes a segunda em x, mais a f em x, que é a primeira em x, vezes a derivada da segunda em x. Olha como ficou mais simples agora a demonstração. Vou usar a fórmula que eu já tenho. Mas olha quem é isso. Olha, agora é só fazer as devidas substituições. Professor, Diga. vocês ensinam na fórmula menos do que a gente colocou mais embaixo. Hã? É menos porque a diferencial de 1 sobre x é negativa. Não é negativa, é menos. É menos. É menos. Não sei se vai ser negativo, tá? Mas isso aqui vai ser igual a... Quem é 1 sobre g aplicar 1 sobre g em x? Então isso aqui é f' de x vezes quem? 1 sobre g de x. Tá certo? Mais f de x vezes a derivada da 1 sobre g em x. Quem é a derivada da 1 sobre g em x? Está aqui. É menos g' de x dividido pelo quadrado de g de x. Como é menos, aqui e aqui é mais, aqui vai ficar menos. Certo? Então, ajeitando, fica o quê? F' de x sobre g de x menos f de x vezes g' de x sobre o quadrado de g de x. E eu ajeitando no mesmo denominador, né? Estou tirando o denominador comum, ó. Então, tiro isso, então vai ficar aqui, ó. F' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x, que é o que eu queria demonstrar. Pronto, está demonstrado, acabou a demonstração. Sem apelar para o limite. Mas assim, o senhor ficou meio que repetindo, né, a palavra diferenciável, mas e quando a função ela não é diferenciável, assim, tipo, o que é que acontece com ela? Ela meio que não tem uma diferença, tipo, assim, O quê? O que é uma função não ser diferenciável? Não é tem exatamente assim. Não tem É derivada. o limite não existir. Quando é que uma função não é diferenciável num ponto? Ou quando o ponto não está no domínio da função, ou quando o ponto está e o limite não é um número real. O limite no ponto do quociente de Newton da função no ponto. Tá? E esse limite não existir. Tá? Limite não existir. Agora vamos ver interpretações geométricas quando esse limite não existe, mais para frente. O que é que pode acontecer no gráfico, tá? Mas aqui tem um coroláriozinho, como sempre, não tem jeito, tem corolário. Mesmo corolário, tá? Sejam, que isso é o corolário que dá a conta, né? Sejam FG funções e A contida em R. Se ambas as funções, se FG, são diferenciáveis, se as duas funções são diferenciáveis no conjunto A, isto é, se elas são diferenciáveis em todos os pontos do conjunto A, e g de x é diferente de zero em todos os pontos do conjunto A, então
A conclusão é que a f sobre g é também diferenciável. Claro que é, né? Por isso que é colorado. É diferenciável em A com a seguinte fórmula. A derivada da f sobre g em x é o quê? É a derivada da f em x vezes g de x, menos f de x vezes a derivada da g em x, sobre g de x ao quadrado. Qualquer que seja o x no conjunto A. E se as duas são diferenciáveis, se f e g são o quê? Diferenciáveis, o que significa dizer que as duas são diferenciáveis? Que cada uma delas é diferenciável em todos os pontos do seu domínio. Então, se isso acontece, então o quociente das duas é diferenciável, isto é, o quociente das duas é diferenciável em cada ponto do domínio do quociente, tá? Com a seguinte forma. A derivada da f sobre g em x é f' de x vezes g de x menos f de x vezes g' de x sobre g de x ao quadrado, qualquer que seja x no domínio de quem? Do quociente. Tá? Daí sai que as funções racionais são diferenciáveis, porque cada função racional é o quociente de duas funções polinomiais, que são diferenciáveis. Né? E, portanto, são contínuas. Professor, Diga. vai ter derivada da composição? Vai também. É a regra da cadeia, chamada regra da cadeia. E vocês vão entender por que o nome, tá? Então, daí, quer dizer, desse corolário, daí você tem o quê? As funções racionais são diferenciáveis. O que é uma função racional? Quociente de duas funções polinomiais. É isso. Tá? Então, observe. Existe algum tipo de exceção que não é Que não é o quê? Que não é o quê? diferenciável? Hã? Algum tipo de exceção que não é? Tem, eu dei exemplo aqui de uma função que... Não, A função módulo. é verdade. Ela não tem derivada no... A função não é diferenciável quando ela não é diferenciável em algum ponto do seu domínio. A função módulo não tem derivada no zero. Tá? E há funções que não são diferenciáveis em nenhum ponto do seu domínio. Eu dei exemplo aqui de uma função que não é contínua em qualquer ponto do seu domínio. Então, em qualquer ponto do seu domínio, ela não é diferenciável. Tá? Ela não é diferenciável em qualquer ponto do seu domínio. E aí vamos às fórmulas. Ó. Então, não esqueça disso. As funções racionais são diferenciáveis. Agora vamos às fórmulas de derivação aqui. Para f de x igual a x3 menos 2x2 mais 1 sobre x4 mais x2. Olha aí, função racional. Quem é a sua derivada? Quem é? Na fórmula, ó. Fórmula. Derivada da função numerador, que é quanto? 3x2 Menos 4. x vezes o quê? A função denominador. x4 mais x2. Menos, presta atenção que é menos. Aí, agora, é a função numerador, que é x3, 2x2 mais 1, vezes o quê? A derivada do denominador.
A derivada da função denominador, 4x3 mais 2x. Dividido pelo quadrado da função denominador, que dá o quê? x4 ao quadrado. Tá?